Olá, bom dia, tudo bem com você? Pois é, estou aqui hoje para falar um pouquinho para você da origem do mal. A origem do pecado, por que originou o pecado? Por que existe o pecado? Por que nós padecemos tanto neste mundo? E para falar um pouquinho dessa história, a gente tem que entender que a origem do mal não começa na Terra. Que antes mesmo dessa Terra ser formada, quando aqui ainda era um abismo, o mal já tinha sido originado. E nós vamos falar um pouquinho onde começou essa história. Começou num lugar chamado céu, onde lá havia uma trindade que tomava conta de milhares de anjos, ou seja, uma trindade que tinha um reino e tinha ali várias criaturas. Essa trindade era formada por três pessoas, chamado Deus Pai, Deus Filho ou a Palavra e Deus Espírito Santo, como encontra em 1 João capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque três são as que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Essas três pessoas tinham um reino formado por inúmeras criaturas que nós conhecemos hoje como anjos, assim como encontra em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, que diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões, e milhares de milhares. Eram incontáveis anjos que existiam no céu. E para comandar esses milhares e milhares de anjos, Deus criou um ser muito magnífico, um ser que era portador de luz, assim como encontra em Ezequiel capítulo 28. A gente pode estar abrindo a nossa Bíblia aí, você em casa, você aí, você do outro lado mesmo, abre sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 28, versículo 13. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós aí. Ele diz o seguinte: como que era essa criatura? Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Aí vem a confirmação: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, esse anjo luz que tomava conta dos outros era um anjo perfeito, era um anjo bonito, era um anjo que se vestia muito bem. Mas de repente esse anjo, ele começou a fazer uma rebelião contra Deus. E Isaías escreve isso muito bem pra gente. Isaías capítulo 14, versículo de 12 a 14. Vamos ver lá o que Isaías fala pra gente? Isaías 14, versículo 12 a 14 diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, aí vem a vontade dele, vem a rebelião dele, o porquê que ele começou a se rebelar contra Deus. Ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda ao lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Pode conferir na sua Bíblia. A vontade de Satanás era ser igual a Deus. A vontade de Satanás era subir na mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. O engraçado é que Deus chamou ele para uma conversa. Deus viu o intuito no coração dele. Deus queria modificar o coração dele, mas ele não aceitou. E por consequência, a Bíblia diz que no céu houve uma peleja. Vamos ver? Abre aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel batalhava contra o dragão? O que tem a ver dragão com esse anjo, Foguinho? Porque
Miguel ia batalhar contra um anjo. Miguel está se referindo a Jesus Cristo. Mas quem é o dragão? E aí depois a própria Bíblia confirma quem é o dragão. Vê no versículo, e agora no versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aí ele fala, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então aqui é lançado para a terra o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. E é aqui que começa a nossa história. A história da redenção do mundo começa porque Satanás e os seus anjos caiu aqui. E você vai entender isso no próximo vídeo que eu gravar. Então eu falo uma mensagem muito linda para você. Acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus, porque ela tem para você um propósito muito grande. Ela quer mudar a sua vida, ela quer fazer a redenção na sua vida. Não seja igual a esse anjo luz que se rebelou contra o Altíssimo e por consequência caiu no mais profundo abismo. Deus não quer te ver lançado no abismo, mas sim, Ele também está te chamando para fazer um concerto contigo e quer o seu ok. Deus abençoe você, tenha um feliz dia e espere pelo próximo vídeo.